Observe este quadro intrigante pintado pelo inglês Joseph Wright em 1768. Intitulada como Experimento com um pássaro em uma bomba de ar, a tela conta uma história muito interessante de um personagem real que, na época, viajava por todo o Reino Unido. Essa figura central do quadro, de semblante indiferente, foi um estudioso da natureza chamado James Ferguson. Seu trabalho consistia em viajar de cidade em cidade para demonstrar seus experimentos científicos em exibições. Na ocasião do quadro, Ferguson executava experimentos científicos relacionados à pressão do ar no condado de Derby, onde Joseph Wright residia. O cientista retratado na pintura está manipulando uma bomba de vácuo. Isso significa que o pássaro está sendo lentamente sufocado. Qual era o nome do pássaro? É bem possível que não tivesse nome, mas fosse identificado por um número, como acontece até hoje em alguns experimentos científicos. E apesar de o rosto de Ferguson expressar seriedade, não podemos dizer o mesmo dos outros espectadores do experimento. E considerando o paralelismo adequado, o mesmo fenômeno é retratado no filme Mickey 17, dirigido pelo sul-coreano Bong Joon-ho. Aliás, se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento. E por aqui eu faço análises psicológicas de filmes, séries e personagens. E no vídeo de hoje eu vou abordar o filme Mickey 17 a partir de uma perspectiva ética e, por que não, psicológica. Lembrando que a análise contém spoilers. Em Mickey 17, o protagonista Mickey é um descartável, um indivíduo cujas memórias são salvas e cujo corpo é replicado para ser testado em missões de vida ou morte. Cada vez que Mickey morre, um novo corpo é impresso e suas lembranças são carregadas para o novo clone. Essa tecnologia de impressão corporal, banida na Terra por questões éticas, é utilizada na colônia espacial pelo líder da expedição, Kenneth Marshall, um político e líder de uma seita que busca a sobrevivência da humanidade a qualquer custo. O enredo se aprofunda quando o 17º Mickey, ao invés de ser descartado após a morte, é resgatado pelos alienígenas nativos do planeta, nomeados pelos humanos de rastejadores. Ao retornar à base, ele se depara com sua 18ª impressão, ou seja, o Mickey 18, o que o faz confrontar sua própria substituição e questionar sua individualidade e seu papel no mundo. O filme explora a desumanização dos descartáveis, tratados como ferramentas em vez de seres humanos, contrastando com a ética científica distorcida que os justifica. O filme também explora a dualidade moral da liderança de Marshall e a sua visão eugenista de salvar a humanidade. Aliás, é curiosa a semelhança de Marshall com figuras como Elon Musk e Donald Trump. Mickey 17 discute a ideia de como a ciência pode extrapolar para uma lógica eugenista caso deixe as diretrizes éticas de lado. Hoje, alguns procedimentos científicos são criticados por práticas que envolvem o uso de animais em experimentos, o que levanta discussões sobre especismo, entendido como o tratamento desfavorável e injustificado de indivíduos com base em sua espécie, sem justificativa moral adequada. Esse fato já demonstra como muitas vezes a ética é deixada de lado em prol dos avanços tecnológicos e científicos. É claro, essa é uma discussão muito complexa, mas considere o próprio Musk, que foi investigado pelos federais estadunidenses após matar e causar sofrimento desnecessário a cerca de 1.500 animais, incluindo chimpanzés, porcos e ovelhas, em suas pesquisas da Neuralink, um chip de implante cerebral. A partir dessa notícia fica fácil de compreender por que Marshall foi retratado com tantas semelhanças ao homem que hoje é o mais rico do mundo, com uma fortuna concentrada em torno de 365 bilhões de dólares. Assim como os animais são frequentemente tratados como recursos no âmbito científico, o mesmo acontece com Mickey em Mickey 17. Ser um descartável implica em ter uma vida considerada sem valor, afinal, em tese, ela poderia ser replicada indefinidamente. Todavia, na prática, isso não acontece. Ao se perceber como um indivíduo muito diferente de sua impressão mais recente, o 17º Mickey muda o seu modo de enxergar a vida. Se antes ele encarava a morte e a reimpressão do corpo como um processo de continuidade, a partir daquele ponto ele passa a enxergar a existência como um fenômeno único.
Mas como Mickey 17 se relaciona mais profundamente com a pintura de Joseph Wright? Como eu disse no início do vídeo, a expressão facial do Ferguson é de extrema seriedade, como se desafiasse o seu público. No entanto, as expressões faciais dos outros personagens do quadro são bem diferentes das do cientista estudioso da natureza. As duas meninas mais à direita demonstram medo e angústia. Uma delas observa o experimento perverso, enquanto a outra desvia o olhar perturbada, sendo consolada por um homem que parece ser seu pai, que tenta tranquilizá-la, explicando a situação. Já o homem sentado na lateral direita da mesa tem uma expressão pensativa e perturbada, como se estivesse pensando sobre as questões éticas daquele experimento. Atrás dele, um garoto, que muitos críticos de arte interpretam como o assistente de Ferguson, fecha a janela, como se quisesse esconder o experimento do restante do mundo. Sua expressão facial é de uma melancolia particular, como se quisesse impedir aquilo de acontecer, mas não conseguisse. Os personagens à esquerda também são bem interessantes. Um garoto observa o experimento com certo fascínio, enquanto o homem ao seu lado tem uma expressão estoica, cujas nuances são indecifráveis devido ao ângulo. O casal acima se entreolha, como se precisassem conversar sobre o acontecido. O quadro de Wright parece ter captado o exato momento em que a mensagem "isso não é certo" é transmitida pelo olhar mútuo. Enfim, Experimento com um Pássaro e uma Bomba de Ar é um quadro maravilhoso que nos faz pensar mais profundamente sobre os limites éticos da ciência. E aliás, eu sou psicólogo e ofereço serviço de psicoterapia online. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela e também na descrição desse vídeo. É curioso como os personagens de Mickey 17 se relacionam com os personagens do quadro de 1768. Tanto os Mickeys quanto os alienígenas, os rastejadores, são equivalentes ao pássaro. O homem que acolhe a menina faz o mesmo papel do pastor, que tenta distorcer a ética para o restante do grupo. Já Kenneth Marshall e sua esposa Aoife encontram um equivalente simbólico na figura do garoto sádico, que observa o experimento com fascínio. Quem não se lembra de Aoife ao triturar um pedaço do rabo do alienígena para fazer o seu molho? Já os cientistas da expedição apresentam uma dualidade expressa na figura de Ferguson e seu assistente, que não está feliz em assistir ao experimento, mas precisa escondê-lo do mundo. Alguns cientistas do filme parecem indiferentes às questões éticas em relação a Mickey e aos alienígenas. No entanto, Dorothy desenvolve um radiocomunicador, um ato silencioso de desobediência que demonstra empatia. Os militares, que no final ficam em dúvida a quem obedecer, Kenneth ou Nasha, são equivalentes ao casal que se entreolha, comunicando a dúvida, mas incertos quanto a como proceder. Enfim, analisar o quadro de Wright é refletir sobre o porquê de o avanço científico provocar reações tão diferentes. Afinal, implica em aceitar os dois lados da humanidade, sombra e luz, avanço e retrocesso. Eu não acredito que o quadro em si tenha sido uma inspiração direta para o filme. No entanto, eu achei curioso como os personagens de obras tão distantes no tempo discutem o tema da mesma maneira, visto que ambas as obras levantam questionamentos a respeito das diretrizes éticas em experimentos científicos. Mas o fato é que ainda temos muito o que evoluir. Se não olharmos de maneira crítica para os desafios éticos relacionados ao tratamento de seres sencientes no campo científico hoje, é bem possível que sejamos incapazes de fazer o mesmo no futuro, caso ele desgringole para uma distopia higienista religiosa. E eu digo com sinceridade, olhando para o presente, essa não parece uma hipótese tão absurda de acontecer. E você, o que achou de Mickey 17? Deixe nos comentários. E além disso, deixe o seu like, cuide bem da saúde mental e até a próxima.